Percebe como é perigoso? Olá, meus amores! Hoje eu quero conversar com vocês sobre esse texto da Linda Nochlin, publicado em 1971 na revista Art News e traduzido para o português em 2016. O título do texto é Por que não houve grandes mulheres artistas? E ela argumenta que essa pergunta é só a pontinha de um iceberg que envolve uma imensidão de coisas. Então, assim, se alguém te pergunta por que não houve grandes mulheres artistas, a primeira reação provavelmente é o quê? Como assim não houve grandes mulheres artistas? E Artemisia Gentileschi, Angélica Kauffman, Berthe Morisot e mais tantas? A gente vai logo buscar na cabeça mulheres que não tiveram o reconhecimento merecido na história da arte. Mas a Linda já começa dizendo que esse argumento pode reforçar as implicações negativas dessa pergunta. Uma coisinha já pra pensar. Você também pode ir por outro caminho e justificar que existe diferença entre o tipo de grandiosidade para homens e mulheres e que a arte feminina estaria ligada à experiência feminina. E sim, a situação da mulher e do homem na sociedade é muito diferente e a arte produzida por um grupo de mulheres pode ser considerada uma importante arte feminista. Mas não é exatamente isso que acontece. A arte dita feminina não é relacionada a uma qualidade estética ou expressiva claramente definida, como os cubistas ou os barrocos. As mulheres artistas parecem estar mais próximas de outros artistas do seu período do que delas mesmas. Outra coisa, a arte feminina seria uma arte mais introspectiva, delicada, mas a Vigée Lebrun é mais feminina que o Fragonard? Ou todo o estilo rococó francês do século XVIII é feminino? A partir do que a gente entende o que é feminino e masculino? A Feira dos Cavalos da Rosa Bonheur não tem nada de frágil, as telas enormes da Helen Frankenthaler não são introspectivas, Morisot e Cassat retrataram cenas domésticas e de crianças, mas o Renoir e o Monet também. De toda forma, a escolha de um tema não determina um estilo. Segundo a Linda Nochlin, o grande equívoco começa com o senso comum do que se entende por arte, que seria a expressão individual de uma experiência emocional ou a tradução da vida pessoal em termos visuais. Para ela, a arte não é isso. Fazer arte envolve uma forma própria de linguagem que é aprendida e trabalhada na escola ou em longas jornadas de experimentação individual. A linguagem da arte é tinta, pedra, barro, metal e não uma história dramática. Daí vou citar uma fala polêmica dela. Na realidade, nunca houve grandes mulheres artistas, até onde sabemos, apesar de haver algumas interessantes e muito boas que ainda não foram suficientemente investigadas ou apreciadas, como não houve também nenhum grande pianista de jazz lituano ou um grande tenista esquimó, e não importa o quanto queríamos que tivesse existido. Se as mulheres tivessem realmente alcançado o mesmo status dos homens na arte, então o status quo estaria bem e as feministas não teriam pelo que lutar. Outra aspas dela aqui do texto. A culpa não está nos astros, em nossos hormônios, nos nossos ciclos menstruais ou em nosso vazio interior, mas sim em nossas instituições e em nossa educação, entendida como tudo o que acontece no momento que entramos nesse mundo cheio de significados, símbolos, signos e sinais. Aí ela traz um pensamento muito interessante sobre perspectiva e como as questões são definidas por quem detém o poder. Por exemplo, a questão da pobreza deveria ser vista como a questão da riqueza pelos habitantes da periferia urbana. Esse texto é de 1971, então ela cita a questão do leste asiático pelos estadunidenses deveria ser vista como a questão dos estadunidenses pelos vietnamitas. Mesma coisa para a questão das mulheres, que não deve ser vista pelos olhos de uma elite dominante masculina. As mulheres têm que se conceber como sujeitos iguais e encarar cara a cara a sua condição sem vitimização e sem alienação. Ela comenta que quem tem privilégios vai se agarrar a eles. A natureza das nossas estruturas sociais e a visão de realidade que ela impõe é que é responsável pela questão da igualdade das mulheres nas artes ou em qualquer outro campo. Ela cita o John Stuart Mill. Tudo que é costumeiro parece natural. Sendo a sujeição das mulheres aos homens um costume universal, qualquer desvio dessa norma naturalmente parece antinatural. Então a pergunta por que não houve grandes mulheres artistas, ela pode confundir porque ela carrega dentro dela questões que envolvem desde a definição da arte como de ordem social também. Ao mesmo tempo, ela confirma os superstars Michelangelo, Van Gogh, Pollock, Rafael como grandes artistas. Esse mito do grande artista, do gênio que nasceu com poderes divinos e todas essas histórias românticas que se criam em volta deles, esses mitos eles são enganosos. O Picasso foi
foi super precoce. Mas a história às vezes esquece de contar que o pai dele era pintor e que é possível que a iniciação desde jovem pelo pai influenciou o desenvolvimento dele. E tem mais, será que se o Picasso fosse menina, o pai teria estimulado a mesma ambição de sucesso? É como se a história desses grandes artistas fossem totalmente dissociadas dos fatores sociais. Eles têm dentro deles tudo o que é preciso para ser um grande artista. Então, se as mulheres tivessem talento para arte, ela teria se revelado espontaneamente. Mas esse talento nunca se revelou, então concluímos que as mulheres não têm talento para arte. O Van Gogh era todo cagado e encontrou a sua forma de fazer arte. E por que as mulheres não? Percebe como é perigoso? Quando se analisa a história, é imprescindível pensar qual era a expectativa imposta às mulheres e o tempo que elas gastavam exercendo outras funções sociais. E isso desde a infância. O contexto social mediado por academias de arte, os sistemas de mecenato, os mitos dos artistas divinos, he-mans, párias da sociedade, tudo isso faz parte da pergunta por que não houve grandes mulheres artistas. Muito bem, uma reflexão de 1971 pra gente ficar aqui nas cabecinhas. Eu vou pensar um jeito de deixar esse texto completo aqui na descrição, acho que vale a pena. E é isso, então se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, eu quero saber o que vocês acharam desse texto e de todos esses pensamentos aqui nos comentários. Beijo, tchau!